A retomada de imóveis por bancos cresceu e atingiu o maior estoque em 4 anos. Juntos, os bancos acumularam um estoque de 79 bilhões de reais em imóveis, isso até novembro de 2024, de acordo com o próprio Banco Central. O montante era 10% maior que no mesmo mês lá de 2023 e mais, 20% acima do fim de 2022. Esse estoque tem origem principalmente na execução de dívidas de pessoas físicas e empresas que simplesmente não conseguiram arcar com o financiamento. E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora. Ele está comigo aqui no estúdio com o advogado, especialista em direito imobiliário, Emanuel Dantas. Doutor Emanuel, alegria recebê-lo aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite, telespectador da Band. Para mim, que é uma presença estar aqui. Doutor Emanuel, eu fico imaginando o drama das pessoas no momento em que elas realizam um sonho, e aí eu vou lidar com o exemplo da casa própria, e por outro lado, o pesadelo de se verem ameaçadas de perder aquela casa porque não conseguiram honrar com o financiamento. Em que circunstância o banco pode, usar uma expressão bem simples, tomar esse imóvel, doutor Emanuel? Bacana, Ana Ruth. Infelizmente, para a população, muitas pessoas acham que a retomada do banco segue um critério de 3 meses, 5 meses, 9 meses, mas não é nada disso, tá? A maioria desses financiamentos que a gente chama, de imóveis, que o pessoal acha que está financiando um imóvel, na verdade ele está financiando, está dando uma dívida, um imóvel em garantia. Ele está pegando uma dívida junto ao banco e dando um imóvel de garantia. Então, esse imóvel é do banco, tá? E aí o que é que a lei fala, né? A lei de alienação fiduciária desde 97. Ela fala que, a partir do inadimplemento, o credor, no caso o banco, ele já pode se valer da lei para retomar o bem. Então, não existe uma baliza definida pela lei se seria a partir da primeira parcela do financiamento, da segunda ou da terceira. Pode ser feito a partir de qualquer valor. Doutor Emanuel, então, digamos, atrasou a primeira parcela. Um banco mais rígido, é legal ele já começar num processo de retomada desse imóvel? Sem dúvida alguma, Ana Ruth. O banco, a partir da primeira parcela, ele já pode sim se valer da execução daquela dívida e retomar esse bem. Porém, o que é que os bancos devem colocar em pensamento nesse momento, né? Eles têm que analisar o tipo de procedimento que vai ser necessário dentro do banco para, às vezes, retomar um bem por causa de uma simples dívida de um mês. Então, na maioria das vezes, o banco ele estipula umas condições melhores, ele coloca para o devedor outras condições para que ele realmente não tenha que tomar aquele bem, né? O banco, na verdade, ele quer o crédito, ele não quer o imóvel, né? E quando o banco retoma esse imóvel, a gente mostrou aí 79 bilhões de reais no Brasil em imóveis que estão hoje de propriedade dos bancos. Quando ele retoma, ele vende esse imóvel, ele pode vender livremente ou ele necessariamente precisa fazer leilão, doutor? Ele necessariamente, se for por alienação fiduciária, ele necessariamente tem que fazer 2 leilões, né? E com espaço mínimo de 15 dias. Então, até o segundo leilão, o devedor ele poderá, sim, retomar aquele bem desde que pague a dívida toda, né? Lembrando que a dívida toda seria a dívida toda da dívida completa e não da parcela. A dívida, digamos, de um apartamento de 300 mil reais, aquela... Vai ter que verificar quanto foi que ele pagou, né? Vai abater disso, vai ter que ver os custos que teve com relação aos leilões e aquilo tudo vai somar a dívida que se antecipou e ele possa quitar. Então, é muito difícil que você tenha um devedor que já estava ruim com as parcelas conseguir dinheiro para quitar todo o valor da dívida, né? Doutor Emanuel, agora a gente sabe que quando o imóvel vai a leilão, normalmente ele vai por um preço um pouco mais baixo do que o valor de mercado. Aquele devedor, aquele, vou chamar de ex-proprietário, ele pode adquirir o imóvel no leilão? Pode. Ele, como eu falei, ele pode adquirir o imóvel desde o primeiro ao segundo leilão, desde que pague a dívida toda, né, no caso de que ele teve junto ao banco. Porém, no segundo leilão, o que se tem é a diminuição do valor daquele bem, né? Porque no primeiro, se a gente já teve um valor e não foi possível ter um arrematante, reduz aquele valor e talvez seja até propício para aquele devedor. Após o leilão, aquela proprietária realmente fica adjudicada por credor. E aí já não tem opção, a não ser que o devedor se valha de um novo financiamento, e aí fica a critério do banco liberar ou não.
Como é que acontece num caso quando um banco, a instituição bancária, ela vai reaver esse imóvel? A pessoa pagou 10 parcelas, 15 parcelas. Ela tem esse dinheiro de volta? Em que circunstância, doutor Manuel? Isso é uma questão, Ana Ruth, que tem que ter bastante cuidado, tá? Por que eu digo isso? Porque a dívida do devedor, né, vamos supor, os R$400 mil, se o imóvel for a leilão e se adquirir um valor acima daquele 400 mil, se ele for arrematado por 500, 600, né, a dívida que eu falo é aquela dívida completa. Sim. O que foi gasto para levar o bem ao leilão, cartório, imposto, né? Então, o sobejo, que é o que a gente chama o excedente do valor da dívida, lembra o que eu falei. O adquirente do imóvel, ele está dando um bem garantido e está financiando ali uma dívida. Tá? Ele não está com o bem. Então, o que sobrar do valor daquele bem, né, daquela dívida, deve sim ser retornado ao devedor. Mas isso é muito difícil. Quer dizer que as despesas com o leilão e aí perícia... Leiloeiro, tudo isso. Leiloeiro, corre tudo às custas do devedor. Do devedor, da dívida, no caso, né? E aí vai ser somado, se o bem realmente foi levado a leilão, ele foi arrematado, cobrir todas as dívidas e não sobrar nada, infelizmente o devedor vai perder tudo aquilo que pagou, né? Então tem que ter muito cuidado quando for financiar o imóvel. Na verdade, você não está financiando o imóvel seu, você está pegando o empréstimo e dando o bem em garantia. Não pagando esse empréstimo, o bem fica com o proprietário, né, fiduciário, que no caso seria o banco. Doutor Manuel, o senhor é advogado, especialista em direito imobiliário, enfim, um advogado extremamente reconhecido. Qual é a vivência que o senhor tem no escritório? Ou seja, por que as pessoas, elas escorregam no planejamento financeiro, porque elas perdem esse, vou chamar, do sonho do imóvel? Ana Ruth, eu acho que é o problema praticamente de todo brasileiro, né? O planejamento, né? A ansiedade, né? Você está financiando um imóvel que na maioria das vezes passa de centenas de milhares de reais, e você acaba descobrindo que você pode utilizar o Google, utilizar de alguns amigos, mas você não procura os profissionais aptos a analisar aquele contrato, né? E daí existem taxas de juros que você às vezes não faz o planejamento, né? Se é pós-fixado, se é pré-fixado, o que é interessante para você. Então falta um planejamento de procurar um profissional, seja um advogado, seja um contador, seja outro que realmente trate daquele tipo de contrato. E na maioria das vezes, quando nos procuram, não é antes de fechar o contrato, né, de pactuar o contrato. É quando realmente o credor já está se valendo da execução da própria dívida, já está próximo ao primeiro leilão, ao segundo leilão, e realmente não há muito que ser feito, né? Então, assim, a minha dica é realmente procurar um proprietário assim que você já tem as condições do contrato. O contrato está impresso. Antes de assinar. Antes de assinar. Depois que assinou, realmente. Então, antes de assinar, procura um advogado, procura um contador. Se utiliza aí dessas ferramentas e analisa, discute com o banco também, olha, se acontecer isso, como é que poderia proceder? Então, tudo isso realmente tem que ser levado em conta, né? É melhor prevenir do que, nesse caso, remediar. É verdade, e perdeu o imóvel. Perdeu o imóvel, e aí, às vezes, Ana Ruth, o pessoal me pergunta, mas, Emanuel, eu paguei quase o imóvel todo, então, aí eu disse, olha, infelizmente, a sua dívida, quando o bem foi levado a leilão, não cobriu, então... Doutor Emanuel Dantas, advogado, especialista em direito imobiliário. Muito obrigada, doutor Emanuel. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Ana Ruth. Uma boa noite a todos. Boa noite.